Olá, dorameiras e dorameiros, bem-vindos ao canal Hora de Dorama. O meu nome é Cláudia e eu quero falar com vocês hoje sobre Um Amor de Cinema, Melomovie, que estreou na Netflix. Eu vi o primeiro capítulo, eu queria conversar com vocês sobre esse capítulo e minhas principais percepções. Mas essa série, para todo mundo já saber, já estreou toda. Os 10 capítulos já estão na Netflix, tanto dublados como legendados, então para todos os gostos, dá para maratonar o fim de semana e tudo mais. Eu só vi o primeiro capítulo mesmo porque hoje eu também vi o Meu Secretário Perfeito, que teve o último capítulo da série, que está no Viki. Eu vou deixar aqui, caso você esteja acompanhando também, eu vou deixar minha análise aqui do último capítulo. Mas agora vamos para Um Amor de Cinema. Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Você que gosta desse conteúdo e não é inscrito, eu percebi que mais ou menos 70% das pessoas que me acompanham não são inscritas. Então se inscreve e comenta, eu quero muito saber a tua percepção desse dorama. Então, bora lá? Gente, detalhe, esse vídeo vai estar cheio de spoiler. Acabei de ver o dorama e eu vou contar pra vocês o que eu vi e o que eu senti. Eu não pesquisei, não li nada, não sei de nada, eu vou contar mesmo pra vocês as minhas emoções. Eu adoro fazer isso. Então, obviamente, eu vou narrar o primeiro capítulo até o final e vai estar recheado de spoiler. Se você já viu e quer reviver, vem comigo. Se você não viu, mas adora spoiler, vem comigo também. Então, bora lá. A série começa com a tela preta e o protagonista falando: eu tinha um sonho quando era uma criança. E aí entra ele vendo televisão, vendo uma televisão antiga, né? E vendo programas de videocassete. Eu tenho que dizer, para tudo, tenho que dizer que nesse momento eu me conectei na série. Não, assim, eu tô no primeiro capítulo, não sei o que vai acontecer. Mas assim, a minha história pessoal se conectou nessa história. Eu tive um acolhimento emocional nesse momento, porque quando eu era criança eu era louca por filmes e VHS na época também. Numa história, há muito tempo atrás eu fiz faculdade de cinema, trabalhei um pouquinho com cinema, depois eu mudei de carreira, já faz 20 anos que eu trabalho com outra coisa, mas eu me conectei com a minha infância e com o meu desejo de trabalhar com cinema quando eu era criança. Então, para mim foi um apego emocional nesse começo, quando ele falou: tem um sonho, ele vendo VHS, depois ele falando que ele ama cinema, tem várias vezes que ele fala sobre isso, como ele se sente bem estar no set de filmagem, como ele adora cinema, ele quer se encontrar naquele universo. Para mim foi eu me conectei muito com essa série, então esse apego, Cláudia, e a série Cláudia. Então vou deixar isso aqui um pouco com vocês, eu não sei se vocês sentiram essa mesma emoção que eu senti nesse momento, né? Mas então, eu achei muito bonito o começo, e ele já desde criança conectado com esse universo de cinema, né? A paixão por essa arte. E tem uma coisa que é muito interessante, tem uma hora que um amigo dele fala assim, né? Que eles são um amigo, uma amiga que estão namorando, né? Que depois, mais velhos, eles estão namorando há 7 anos. Mas ele menciona assim: poxa, quando você crescer, você já sabe o que você quer fazer da vida. Você tem que aproveitar essas tuas mais de 10 mil horas vendo filme e transformar isso numa carreira, né? Então isso é muito legal, porque é a referência de uma teoria feita num livro, né? Que fala que se você já tem 10 mil horas em alguma coisa, você pode ter sucesso naquela coisa. E o livro até cita, por exemplo, os Beatles, que antes de fazer sucesso foram para Hamburgo, ficaram tocando feito loucos, fizeram mais de 10 mil horas de show, e por isso que eles fizeram tanto sucesso quando lançaram, e assim com vários outros exemplos que eles falam nesse livro. Assim, esse livro é muito questionado porque não teve nenhum dado, dados e fatos para confirmar essa teoria, mas ele ficou muito famoso, essa questão de que se você tem 10 mil horas de experiência em determinada atividade, você pode ter sucesso naquela atividade porque você chegou ao nível de excelência naquela questão. E nesse momento, o nosso protagonista acha que ele vai transformar então essa paixão e esse conhecimento, né, as mais de 10 mil horas que ele já tem, sendo ator. É a escolha óbvia. Mas a gente descobre quando ele cresce que ele não é um bom ator, né? Ele até vai para uma entrevista com um diretor que ele gosta muito, que ele já até tem os filmes em VHS desse diretor. Ele, quando teve uma locadora que fechou, ele comprou todo o acervo dessa locadora, né? É muito interessante isso. Aliás, deixa eu só mostrar essa cena aqui do quarto dele no futuro, né? O quarto dele, essa é uma cena que ele tá com o irmão vendo um filme, ele tem uma noite de ver filmes com o irmão. Olha que interessante o quarto dele. Ele comprou todo o acervo de VHS de uma locadora que fechou. Isso me lembrou, quem é que viu Dawson's Creek?
Me lembrou, né, o nosso ator favorito, o nosso protagonista dessa série, o Dawson, que era viciado também em cinema, tinha pôster de Spielberg, um monte de questão no quarto dele, né? Aliás, falando em Spielberg, um dos filmes que o nosso protagonista aqui, de Um Amor no Cinema, ele pega um VHS, é de Jurassic Park, inclusive, também. Então, o que acontece? Ele decide que ele vai ser ator, mas aí ele descobre lá pelas tantas que ele não é um bom ator. Ele não é um bom ator. E ele começa a fazer muitos papéis de figurante. Só que pra ele tá tudo bem. Primeiro que ele é novo, né, gente? Ele tá ali nos 26 anos. E segundo que o que ele ama é estar ali. É estar ali naquele set de filmagem. Então, assim, pra ele não interessa que ele não esteja sendo um bom ator. Interessa que ele está ali no lugar onde ele ama. Ele ama respirar aquilo, está ali, né? E o que acontece é que, na primeira vez que ele vai lá fazer uma entrevista para ser ator com esse diretor que eu mencionei, ele tá lá indo embora e chega a protagonista, e é amor à primeira vista pela parte dele, pelo menos, né? Ele se apaixonou primeiro pelo nome. O nome dela é Mubi, que parece movie, né? Mubi, movie. Então... ele ama tudo que é de cinema, então esse nome já chamou a atenção dele. E interessantíssimo, porque quando a gente vai ver a história dela, ela odeia o nome dela, né? Tem um motivo, mas é muito interessante, porque o que o atrai é o que ela não gosta, né? E aí, nesse momento do filme, é fantástico, porque o que acontece... Lembra que eu falei, a primeira cena do filme, ele fala, quando eu era criança eu tinha um sonho. E aí começa ele narrando, ele contando a parte dele. E aí, nessa parte, quando eles se encontram, corta pra ela falando: eu tenho um sonho desde que quando eu tinha criança, eu tinha um sonho. A mesma frase quando ele falou. E o sonho dela qual era? Trocar o nome dela. Nome esse que é o que fez ele ficar louco por ela desde o começo. Olha só essa dualidade, né? Muito incrível essa dualidade. E tem um motivo dela não gostar do nome dela, porque o pai dela trabalhava com filmes, com movies, e ela sentia que o pai dela dava mais atenção para os filmes do que com ela, então ela tinha que competir. Ela, que era uma movie, quase movie, competia com os filmes. Então era uma competição entre ela e os filmes, e ela acabava sempre perdendo, porque o pai dava atenção para os filmes. E até que o pai faleceu, e ela falou: cara, não achei que ia ser dessa forma, que eu ia acabar perdendo, né? Como se ela estivesse perdendo pro filme, né? Só um detalhe, no enterro dela aparece um cara chamado Sanguk, que é de um lugar lá, e que dá um cartão pra mãe, alguma coisa assim. E a gente vê esse cara de novo depois de um set de filmagem, alguns anos depois. Aí vai ter uma história, não sei qual é ainda, mas tá ali, né? A gente sabe que vai ter uma história. E é exatamente o falecimento do pai que faz a nossa protagonista entrar no mundo de cinema. E é interessante não porque ela queria continuar os passos dele, ou não porque ela amava cinema, mas sim porque talvez ela quisesse entender o papel dela. Assim, conscientemente, ela falava assim: isso aqui é muito patético, eu quero mostrar o quão patético é essa vida de cinema. Mas eu acho que no fundo ela estava querendo buscar o sentido, sentir as emoções que o pai sentia. E ela estava sempre muito preocupada falando com a mãe, assim, né? Tipo, ainda bem que eu puxei você e não meu pai. Mas será? Eu acho que ela vai descobrir que ela puxou sim o pai e vai conhecer o amor dela de cinema nos próximos capítulos, né? Vamos ver, só vi um capítulo. Então, nisso, a gente vê a evolução da série, e é o que eu falei, o nosso protagonista, ele é péssimo, péssimo ator. E ele faz muito papel de figurante, e faz ruim. Mas ele tem essa conexão com esse diretor, aquele que ele fez uma entrevista, e ele consegue ficar no set de filmagem e respirar aquele ar, e ele literalmente ama isso. E ele conquista, ele tem um estilo engraçado, extrovertido, que claramente está escondendo todas as dores dele, isso aí dá pra ver que é óbvio, mas ele parece sempre que tá tudo bem, e a gente sabe que é só uma capa, né? Com certeza tem muita coisa que não tá bem, e ele deixa isso bem claro, inclusive no final, na última cena, vamos chegar lá. E aí o nosso protagonista já está apaixonado pela protagonista, tanto que ele fala pro irmão: me apaixonei por ela, não foi nem pelo nome, foi por ela toda, e aí o nome é mais uma questão, né? E aí começa aquela questão de ironia do destino, né? Ele estava num casamento, ele era uma pessoa, aquele que apresenta os noivos no casamento, e quem era a pessoa que estava filmando era ela. Então, assim,
começam a ter várias coincidências. Eles vão num dia de filmagem e aí ele perde o ônibus de volta e ela também. Eles ficam juntos, inclusive, um tempo conversando ali no ponto de ônibus. E ali aquela cena é bem importante, né? Quando ela fala que ela quer fazer um amor de cinema, que é talvez o que ela queira filmar. Ou seja, a gente vê que dentro aquela capa também que é dura e fria, ela quer encontrar o amor. E ele fala para ela, né? Eu acho que isso a sensibiliza quando ele fala: eu amo cinema, eu amo tudo que tem a ver com essa arte, né? Aliás, a gente já vê em algumas cenas que ele é bom mesmo para avaliar a arte, né? Quando ele tá com esse diretor, tem até uma cena no final que o diretor fala: pode me falar a verdade, o que você achou? Eu gosto da sua crítica, da sua análise, né? Então, e ele entende todos os filmes, de quem é bom, quem não é. Então, ele com certeza vai se tornar um excelente crítico de cinema, ali que ele vai se encontrar. Talvez aí que ele encontre aquelas 10 mil horas de especialista, né? Ele virou um especialista por ter executado mais de 10 mil horas criticando filmes, né? Então, isso é bem legal. E é muito legal porque como ele sabe que ela falou: não fala mais comigo, eu não quero mais falar comigo, ela tá rechaçando ele por algum motivo. Só que ele até fala pro irmão: eu já vi muito filme romântico, eu sei como agir. Então ele fica em cima dela, tentando conquistar, e a gente vê que vai suavizando o coração dela. Até que a gente tem a cena final, que é muito importante, porque ela representa toda a trama, né? Ela falando que é difícil para ela fazer conexões com as pessoas, porque ela sente que todas as pessoas vão partir um dia. E aí ele fala: não é difícil ser pessimista com a vida. E ela fala: não é difícil você ser tão otimista e, né, esconder o que está dentro de você. E aí é o lance. Ele fala assim: se eu te contar então as minhas angústias, você vai ficar comigo e não me abandona? E ele pensa assim: já sei porque eu gosto dela, mas a gente não escuta o porquê, né? Nos próximos capítulos. Você provavelmente, se você já viu os próximos capítulos, vai saber mais que eu. E ele tá numa reflexão e ela beija ele. Eu adorei isso, né? Então, aquele momento, ela se abre, né? Ela se permite, ela beija ele. E é muito lindo o final, porque a gente vê ele pensando: talvez ela esteja passando por um momento tão triste quanto o meu. Porque a gente não vê ele triste no episódio inteiro. E aqui, a gente viu que tem alguma coisa de errado, né? E a gente vê ela falar: e assim como a escuridão passou e amanheceu, o nosso protagonista também desapareceu. Agora, quando ela falou assim que a escuridão passou e amanheceu, é muito metafórico. O que isso significa? Será que se abriu a vida dela em alguma questão? Escuridão do quê? É só da noite? Creio que não. Terei que ver o próximo capítulo para saber. E acaba o nosso capítulo. Eu gostei muito desse capítulo. Achei ele muito suave. Eu acho que o primeiro capítulo de dorama é sempre uma questão, gente, né? Já vi muito dorama muito bom que o primeiro capítulo não é bom. Eu achei esse capítulo carinhoso, leve. Ele acontece coisas, né? Ele acontece aproximação entre os protagonistas, tem beijo entre os protagonistas, e já tem um plot point, né? Um momento de virada da história, que a gente já sabe que eles se conectaram e ele vai sumir. E aí vai passar o tempo e vão voltar. E aí, isso aí eu acho que eu li na sinopse, né? E aí ele vai voltar para a vida dela e, obviamente, ela que já tinha resistência a se conectar com pessoas, imagina a resistência que ela vai ter agora, no minuto que ele já se conectou, a abandonou e vai voltar de novo. Então, estou muito curiosa, quero saber o que vocês estão achando. Eu vou tentar ver os capítulos. Esse final de semana vai ser um pouco mais difícil. É meu aniversário nesse final de semana, então eu não sei se eu vou conseguir maratonar, mas eu vou tentar ver um pouco mais. Mas com certeza eu vou voltando aqui e fazendo mais análises conforme eu for avançando nessa história. Mas eu queria muito saber o que você achou. Eu gostei bastante. Ele também, esteticamente, ele é muito bonito, né? Toda a parte do set de filmagem, todos os ângulos. Eu fico impressionada com a reconstrução quando eles estão ali no passado, aquela locadora e todos os artefatos que estão dentro de cena. Eu acho incrível essa arte. Esses coreanos sabem fazer dorama, gente. Vamos combinar. Eles sabem fazer dorama. Toda a parte estética, a direção de fotografia, a construção dos personagens.
toda a questão do roteiro. E a gente que vai entrando um pouco mais nessa cultura coreana e entende um pouco mais dessa linguagem, a gente aprecia cada vez mais, né? No começo eu achava um pouco mais lento. Hoje eu já estou dentro dessa lentidão e já estou acostumada. Gostei bastante. Ainda não amei. Não amei. Eu me lembro que quando o telefone toca no primeiro capítulo eu fiquei... né? Mas gostei bastante. Achei ele muito bonito e eu gosto desses atores. Então, quero ver para onde essa história vai me levar. E aí eu volto num próximo vídeo.